Fala aí, quarentenário, estamos aqui para mais uma geoaula. Essa geoaula destinada aí aos alunos do 8º ano, e nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, que são alguns conceitos demográficos e geopolíticos para compreendermos a organização do nosso mundo atual. Então vamos falar um pouquinho sobre território, sobre povo, nação, estado e país. Qual é a diferença, entre essas palavras? Nós usamos sempre essas palavras e precisamos compreender um pouquinho a diferença entre elas. Território, para começar, é uma palavra importante na geografia porque ela é uma das principais categorias de análise do espaço geográfico. A palavra território está associada a poder, está associada basicamente a domínio sobre o espaço que ele é delimitado por relações de poder. Então, território são essas relações de poder. Cada país tem o seu território, que é a delimitação do espaço geográfico no qual esse país tem soberania. O que é isso? É um domínio reconhecido internacionalmente. Então, quando falamos de território brasileiro, significa a parte do planeta Terra pertence ao nosso país chamado Brasil, que pertence ao Estado brasileiro. Por falar em Estado, Estado e país, Estado com E maiúsculo, é todo aquele organismo político administrativo que governa uma nação e que detém a soberania sobre o território. Para ser considerado um país, é necessário ter um Estado. Então, no caso do Brasil, a República Federativa do Brasil é o Estado, o ente maior que governa esse nosso país. Sendo que Estado, com a letra minúscula, é apenas uma divisão territorial, que pode ser, no caso aqui, uma unidade da federação, como o Estado do Rio de Janeiro, que escreve com E minúsculo. Poderia ser província, como é o caso da Argentina, no invés de Estado, mas é uma divisão territorial interna. E Estado com E maiúsculo se refere ao ente que governa, que administra um país. Quando falamos de nação, nós estamos falando de um conceito não apenas político, mas também cultural, porque nação é todo um conjunto de pessoas que detêm algumas coisas em comum, uma identidade comum, uma história comum, uma língua comum, uma etnia comum, e que compartilha isso. No caso, nação brasileira são todos aqueles que se identificam como brasileiros, possuem cidadania brasileira. No caso do Brasil, nós somos um país altamente miscigenado, característica étnica é uma característica bem diversa, mas existem países que predominam uma determinada etnia. Assim como também existem algumas etnias, algumas nações que não possuem um Estado, ou seja, que não têm soberania sobre um território, portanto, ainda não alcançaram o status de país. É o caso da Catalunha, que é uma nação sem território. Existe ali um povo com suas características em comum, linguísticas, históricas, culturais, étnicas, e que ainda não tem a sua independência, ou seja, não tem a soberania sobre o seu território, não tem domínio reconhecido internacionalmente sobre aquela região ali que até hoje ainda pertence, ainda faz parte do território da Espanha. Outra coisa também são os curdos, povos ali do Oriente Médio, que são espalhados em vários países e que nem sequer vivem em um determinado território em comum, são mais dispersos, e aí eles também não têm a sua soberania reconhecida, portanto não constituíram um Estado-nação. Existem algumas nações que estão ali sem a sua independência geopolítica, porém tem a sua independência, podemos dizer assim, mais cultural, que é o caso da Escócia, que é o caso de Gales, é o caso da Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, Embora possa ser que eles venham a se tornar independentes no futuro, eles estão ali formando aquele país chamado Reino Unido, que é liderado pela Inglaterra, ou seja, os súditos da rainha Elizabeth II, são os chamados britânicos, embora as nacionalidades deles sejam escocesa, norte-irlandesa, galesa ou inglesa. Existe uma outra região da Espanha também, chamada de País Basco, embora nós chamemos de País Basco, é uma região da Espanha, porque não tem o seu território reconhecido com soberania internacional, e
também não tem o seu próprio Estado, ou seja, não tem o seu próprio presidente, não tem o seu próprio governo, né? Um Estado é formado por entes políticos e administrativos. Nós temos as escolas, os hospitais, as forças armadas, as prefeituras, né? O governo federal, o Congresso. Tudo isso faz parte do Estado, desse organismo político-administrativo que governa uma nação. Então, nós temos povos que é um conjunto de pessoas que estão sob a mesma jurisdição de um Estado, né? É um conceito jurídico, povo. Esses povos, por criarem ali uma história comum, por criarem ali um vínculo, por criarem ali vários aspectos em comum, eles vão passar a ser considerados uma nação, e ao constituírem um Estado, ente soberano sobre um determinado território reconhecido internacionalmente, eles passam a ser chamados, né, de Estados-nação ou de países. Então aí vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Essas informações são importantes para entendermos a organização do mundo, né? Hoje, no século XXI, nós temos aí a formação dos estados modernos em meados do século XIX, ali no século XIX em diante, e hoje ainda temos aí países que recentemente tiveram a sua independência, como é o caso do Sudão do Sul, como é o caso, né, de Montenegro, da Sérvia, e vocês vão ficando por dentro disso tudo aí, que é importante para a gente poder compreender o nosso mundo, tá? Um abraço a vocês. Nessa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais, pesquisem um pouquinho, né, se cuidem acima de tudo, e estamos juntos aí para poder passarmos por essa fase e voltarmos a ter nossas aulas presenciais com bastante alegria, né, com bastante empolgação, podemos assim dizer. Um abraço a vocês e fiquem com Deus.